Olá, meu nome é Luciana Michel, trabalho na Alfamídia no setor de treinamento, sou instrutora da parte de Microsoft e meu foco de trabalho é a parte de infraestrutura de redes. Nossa mini aula de hoje trata sobre a limpeza da base de dados do AD quando nós precisarmos remover um controlador de domínio que falhou e que a gente não consegue excluir diretamente usando as ferramentas com interface gráfica. Então, basicamente, para que a gente veja os controladores de domínio, a gente usa a ferramenta Usuários e Computadores do Active Directory na OU Domain Controllers. Nessa OU Domain Controllers, nós temos todos os controladores de domínio do domínio selecionado. Então, nesse caso, o exemplo nosso da aula de hoje, eu tenho então um controlador de domínio chamado Win2008-DC2, e a princípio esse nosso controlador de domínio falhou, ele não vai mais retornar para a estrutura do domínio, eu preciso reinstalar esse computador, recriar esse controlador de domínio, então eu gostaria de fisicamente excluir essa informação da base de dados do domínio. Deixar um controlador de domínio com falha, ele prejudica em primeiro lugar porque ele fica me dando mensagens de erro de sincronização, na parte de replicação ele diz que ele não consegue replicar, que a base está atrasada, além de ser efetivamente uma sujeira, já que esse controlador de domínio não mais existe. Então, para que a gente possa limpar efetivamente a base, o método mais direto, mais garantido que efetivamente a gente consiga limpar é através da console do NTDS útil. Então, através do menu iniciar, vamos abrir um prompt de comando e a partir do prompt de comando vamos digitar NTDS útil. Entrando na console do NTDS útil, ele é uma console de manutenção da base do Active Directory, né, e em cima de interface caractere. Então, a gente vai usar, através dessa console, né, nós vamos escolher alguns dos ambientes onde nós vamos trabalhar e vamos ver então o procedimento. Primeiro caminho que a gente vai conectar é no Metadata Cleanup. Em Metadata Cleanup, nós ainda vamos abrir o contexto Connections. E aí, então, nós vamos escolher um Domain Controller que tenha sobrado, não? Um Domain Controller funcional, para que a gente possa, conectado a esse controlador de domínio, executar as funções de limpeza da base. Então, nesse caso, o meu controlador de domínio chama-se Exchange. Então, Server Connections Connect to Server Exchange. Então, ele me pergunta se eu quero usar as credenciais do usuário atual. Meu usuário é um usuário administrador, então eu posso continuar usando a credencial deste usuário. Se fosse necessário, eu poderia então escolher aqui uma outra credencial. Depois de conectado a um domain controller que tenha salvo, a gente sai desse contexto, voltamos ao Metadata Cleanup. Dentro do Metadata Cleanup, a gente vai usar então Select Operation Target. Aqui então nós vamos definir onde é que está o controlador de domínio ao qual nós precisamos excluir. Começando pedindo para ele listar os nossos domínios. List domains. Ele numera os nossos controladores de domínio de 0 em diante. Então, para que eu selecione o domínio ao qual consta o controlador de domínio que eu quero, nesse caso vai ser select domain 0. Selecionado domínio, aí então eu vou pedir para ele listar os sites para mim. List sites. E aí, então, nesse caso também eu tenho um único site, então eu vou dar para ele select site 0. Depois de listado, né, o site, eu preciso selecionar o domain controller que eu quero executar a ação, ou seja, que eu quero remover da minha base de dados. Então, eu peço para ele listar os servers nesse site. Então, list servers in site. Aí ele me lista quais são os controladores de domínio. O que eu quero excluir aqui nesse caso é o controlador de domínio
que está referente ao número 1. Então, eu vou dar select server 1. E aí, então, selecionado o servidor 1, eu vou sair desse contexto de seleção, volto ao metadata cleanup e aí eu vou dar simplesmente o comando remove selected server. Então, como eu selecionei um determinado servidor, é a ele que eu quero executar a ação. Então, tá lá, remove selected server. Ele vai me perguntar, tem certeza que tu queres remover e tal? Ele vai ser uma opção, ele me mostra que esse servidor está offline permanentemente, né? Não vai retornar ao serviço. Se ele tentar ser colocado online novamente, vai ser necessário reativar, né? E aí, então, excluiu a informação. Ele está tentando limpar a base, me dar informações, verificar se tem ainda alguma informação dentro dele, né? Ver se tem alguma limpeza, né? E a partir daqui, então, quit e quit novamente, né? Então, essa é a informação, né? No caso, aqui ele me diz, né, que ele foi removido, né, do servidor do Exchange, né? O Exchange é o servidor, ou seja, o meu controlador de domínio que ainda existe. Então, esse era o nosso procedimento de hoje, né? A gente tem então a sequência de como foi feita a limpeza da nossa base, né? Então, se eu atualizar a minha lista agora então dos controladores de domínio, né? A partir de agora eu só tenho o Exchange. Espero que essa dica de hoje tenha sido útil, que vocês aproveitem, né, em caso de haver a necessidade. A gente sempre espera que esse tipo de erro não ocorra, mas sempre é bom saber como resolvê-lo. Bom, então esse era o nosso assunto de hoje. Espero que vocês nos procurem. Estamos à disposição de vocês através do site www.alfamedia.com.br. Muito obrigado pela atenção de todos.